nós te apresentamos o teu filho, e dessa vez ele vai fazer uso da tua palavra. O teu Espírito o capacite, como já o tem feito, uma vez mais. Que a tua unção, Senhor, venha dobrar sobre a vida do teu filho, que ele seja canal de bênçãos para a igreja esta noite. Fala, pois queremos ouvir a tua voz, queremos ver também mover do teu Espírito sobre a vida do teu filho e sobre a igreja. Manifesta-te, Senhor, mais uma vez e mostra o teu poder. Para a glória tua, louvor no nome do teu filho Jesus. Amém. Seja usado por Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem no primeiro capítulo da carta de Filipenses, a partir do versículo 27. A Bíblia que eu tenho aqui é a versão NVI, talvez os irmãos tenham outra Bíblia, existem Bíblias que têm um subtítulo, né? Viver em unidade, sacrifício, viver em unidade. Tem alguns subtítulos em algumas versões. A versão que eu tenho aqui é da NVI. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 27. Hoje também, dentro das possibilidades, aqueles que forem achando a referência, fiquem de pé em nome de Jesus. Escolher ser terça-feira, né? Semana já começou. Então, a leitura breve, reverência à palavra do nosso Senhor e Salvador para nós. Amém? Assim diz a palavra na versão NVI, Filipenses, a partir do versículo 27, capítulo 1. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que, assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem, de forma alguma, deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Irmãos, podem tomar assento. Graças a Deus a leitura da palavra foi feita. É bem pertinente, a gente sempre costuma aqui entrar no contexto histórico dessa palavra. Nós já estamos nela já há bastantes semanas. E quanto mais nós lemos, nós extraímos mais coisas que
Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Essa carta foi escrita há quase 2.000 anos atrás, mas ela continua tão atual quanto naquela época. Sabemos nós que o apóstolo Paulo estava cativo, estava preso em Roma. Sabemos também que ele foi preso por única e exclusivamente pregar o Evangelho. Estava em torno de 2 anos mais ou menos preso em Roma, por estar pregando o Evangelho. E ele escrevendo essa carta aos Filipenses, ele já tinha passado por lá, já tinha aberto a igreja por lá, já tinha deixado o embrião que é o Evangelho, e aqui ele está reforçando aos de Filipos. Ele começa dizendo assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Eu vou só meter essa parte tirada do versículo 27. Ele diz aqui: não importa o que aconteça. Eu vou ter que voltar um pouquinho atrás para que nós entendamos o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com essa exortação. A partir do versículo 12, não precisam ler, só vou fazer um breve resumo. A partir do versículo 12 do mesmo capítulo, o apóstolo Paulo diz que, ele diz assim, que não importa o que tenha acontecido com ele, tudo que tenha acontecido com ele é para o processo do Evangelho, o progresso do Evangelho. Sabemos, mais uma vez, que ele estava preso. Ele diz aqui: como resultado, tornou-se evidente que a guarda do palácio e todos os demais que estão presos por causa de Cristo. Ou seja, ele está aqui reafirmando, ele não cometeu crime nenhum, a não ser levar o Evangelho àquele lugar. E os irmãos, que em maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ou seja, nós já falamos aqui várias vezes, o Evangelho é como massa de pão, Quanto mais apanha, mais cresce, Historicamente, o Evangelho sempre cresceu quando éramos mais perseguidos. E aqui Paulo deixa evidente isso. No versículo 14, do mesmo capítulo 1 da carta aos Filipenses. E ele diz aqui também que é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição, egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto eu estou preso, mas o que me importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdade, Cristo está sendo pregado, e isso me alegra. Eu costumo dizer que aqui os que estavam pregando Cristo por inveja ou por não sinceridade de coração, que falam que por ambição, egoísmo, eles estão fazendo como se fosse um Robin Hood às avessas, espiritualmente falando. Porque o Robin Hood ele fazia a coisa certa, mas a motivação dele era certa, só que fazia a coisa errada, perdão. Ele tirava dos ricos, ele surrupiava, usurpava e ajudava os pobres. Esses aqui estão fazendo o contrário, estão fazendo o certo, mas com a motivação errada. Mas o que importa? O importante é que Cristo estava sendo pregado. E para nós hoje, a importância é a mesma. Não importa a motivação de A, B ou C. O importante é que Cristo está sendo pregado. Amém? E continuando aqui, mais um breve resumo um pouco antes, ele fala que ele continua a se alegrar, pois o que aconteceu com ele resultará na libertação. Graças às orações de vocês, ao auxílio do Espírito Santo, aguardo ansiosamente e espero em que nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo. Aí tem o versículo 21, que é muito conhecido nosso, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nessa leitura que nós antecedemos aqui, ele só, simplesmente para resumir, ele fala assim, ele pega aquela oração do Pai Nosso e diz assim: Senhor, seja feita a sua vontade. Se a gente for fazer um estudo só do capítulo 1, ele quer ir se encontrar com Cristo, sabe que morrer com quem que ele vai estar, mas em contrapartida ele sabe que quem estava ainda precisava dele, precisava dos ensinamentos dele. A igreja precisava amadurecer. Então ele ficava numa antítese muito grande.
Mas de qualquer forma, quando ele faz essa leitura aqui do versículo 21, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro, é simplesmente dizendo: Senhor, a oração do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade. Não me importa se eu vou morrer, não me importa se eu vou ficar, o importante é que seja feita a sua vontade. Amém? Amém. Aleluia. E aqui ele deixa alguns ensinamentos a partir do versículo 27. Eu tive que fazer uma leitura anterior para que a gente pudesse entender o contexto. Ele diz aqui: não me importa o que aconteça, não importa o que vai acontecer, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Os filipenses, nós sabemos que eles eram uma colônia de Roma, e os moradores dali também gozavam dos mesmos privilégios dos cidadãos da capital. Eles tinham isenção de impostos, eles eram cidadãos romanos, né, literalmente falando. Eles tinham a carteira lá do 007, né? Então tudo que acontecia perante o Império, eles tinham um respaldo que o cidadão romano, né, o morador da capital, tinha. Então Paulo evoca eles aqui: exerça a sua cidadania de maneira digna ao Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça ao seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito. Ou seja, Paulo aqui mais uma vez ele deixa bem claro: não importa se ele vá até Filipos ou se ele somente escute, ouça falar dos que ali moram. O importante é que eles vivam em união, unidos. Primeiro ensinamento que Paulo deixa aqui: não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania digna do Evangelho que lhe foi entregue. E permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Então ele deixa o primeiro ensinamento para eles: unidos contra os adversários, defendendo o Evangelho. Vocês já vão entender por que eu estou falando contra os adversários, contra os adversários e defendendo o Evangelho. Porque no começo do capítulo 1, ele fala que ele estava preso porque ele defendia o verdadeiro Evangelho. Muitos foram motivados a pregar o Evangelho como eu falei aqui, por egoísmo, por inveja. Ou seja, naquele tempo já havia facção dentro da igreja. E aqui ele está exortando a igreja a manter-se unida. Filipenses, permaneçam unidos, lutando pela fé evangélica. A única motivação, a união, né? A gente costuma fazer aqui no jargão que a união faz o açúcar, mas não. O Salmo 133 diz que é bom e agradável que vivamos em união. É onde o Senhor derrama suas bênçãos sobre as nossas vidas. Assim diz o Salmo 133. E aqui ele está exortando. Ele fala isso mais na frente no capítulo 3, eu não vou entrar nesse mérito, mas ele também fala dos que estavam lá, dos cães, né? Ele fala no versículo 2 aqui: cuidado com os cães que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com aqueles que estão lá por motivos tortuosos. Então ele já está alertando a igreja de Filipos que haveria tempo que as pessoas entrariam na igreja não para manter unidos. E aqui ele está exortando: irmãos, né, vamos parafrasear aqui, fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, unânimes, todos remando em uma só direção, todos caminhando em um só sentido. Não importa o que aconteça, né? Porque era muito fácil para a gente hoje falar: Paulo está preso. O líder, né, o que trouxe o Evangelho para a cidade aqui, que pregou o Evangelho, ele está preso. Então ele é uma falácia. O que ele fala é falso, tal qual ele. Por que ele está preso? Para nós é muito fácil pensar dessa forma. Acredito que naquela época também os que pregavam o Evangelho por qualquer outro motivo pensavam da mesma forma. E ele só exorta: irmãos, não importa o que aconteça comigo, quer eu vá ver vocês, quer eu não vá, quer eu morra, quer eu não morra, não importa. O importante é que vocês permaneçam unidos pela fé no Evangelho que vos foi apresentado. Ele está exortando aquele povo a assim fazer. O versículo 28 diz:
sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Aí entra o adversário. Eu tenho uma Bíblia de estudo, na verdade eu não trouxe. Eu fui tentar ver o que essa intimidar, né? Ele vem de uma grafia do grego, que eu não vou me atrever a falar, porque eu mal falo português. Esse intimidar, ele faz alusão ao susto que os cavalos tomavam na época que eu fazia batalha, projeto. Eles viam alguma coisa que o cavalo intimidava e ele travava, né? Aí o cavalo pulava, o cavaleiro caía do cavalo, literalmente. Então, essa é a palavra aqui do grego. Como eu falei, não vou me atrever a falar, mas isso significa. Eu tenho uma Bíblia de estudo lá, depois eu vou trazer um tema para a escola dominical, porque a gente vê assim, faz uma leitura corrida, a gente acha que a segunda palavra ela se encaixa, ela tem um significado pertinente ao que está acontecendo. Então ele fala aqui, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Ou seja, e Paulo tinha propriedade bastante para falar isso. Quando ele esteve em Filipe, tudo que tem água ele sofreu. Foi açoitado, apanhou, foi destruído também, né? Foi despido, foi cuspido, passou por tudo aquilo lá em Filipe. Então ele tinha essa autoridade para falar assim, ó, não importa, continue firmes, né? Não se intimidem por aqueles que se opõem a vocês. Naquela época sabemos que Filipos era uma cidade de cultura grega, foi tomada por Roma, mas ainda havia muito paganismo na cidade. É verdade que quando ele foi levar o Evangelho, ele encontrou lá as mulheres na beira do rio, lá, Lídia, né? Foi a primeira aqui. E a palavra diz que o coração dela foi encantada pelo Evangelho, me fugiu o termo agora, né? Deus tocou no coração dela para ela crer no Evangelho. Esse é um exemplo. O segundo exemplo é o próprio carcereiro. Né? Estava Paulo e Silas na prisão, todos nós já conhecemos a passagem. O que estava acontecendo com ele naquela prisão? Me atrevo a falar que poucos de nós, para não falar nenhum, quando não vou falar isso, mas poucos de nós estariam fazendo o que Paulo e Silas estavam fazendo, passando o que eles estavam passando. Quem de nós estaríamos cantando, louvando a Deus sendo açoitados numa prisão? Quando a gente fala prisão, a gente não está falando de bambu 1, bambu 8. Estamos falando de uma prisão romana. Pode trazer um estudo aqui também para falar sobre como era a prisão naquela época. E ele tinha propriedade para falar isso. Então ele fala aqui, ó. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Sejam os moradores da própria cidade, aqueles que, como eu já falei, já tinha aquela cultura grega já enraizada. Sejam os judaizantes que dali estavam também, né? Não importa quem seja. Não se deixe intimidar por eles. Porque para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus. Então, assim, se os filipenses tivessem sido intimidados por aquelas pessoas que estavam tentando contra eles, né? Como eu falei aqui dessa palavra intimidar, né? Alusão ao estudo que eu tinha feito. Se você fosse sendo perseguido, você se intimidasse, ele diz aqui, ó, porque para eles isso é sinal de destruição, ou seja, eles estão conseguindo destruir a fé de vocês, estão conseguindo perseguir. Você está vendo a pessoa que levou o Evangelho a você, presa em Roma. Você viu que ele foi preso em Filipe, lá na sua cidade, onde ele foi açoitado, sofreu tudo o que sofreu. Depois, preso em Roma. Lá ele estava. E ele diz aqui assim: para eles, isso é sinal de destruição. Ou seja, mais uma vez ele está afirmando, se nós deixarmos de professar a nossa fé, de falarmos que nós fomos salvos por Cristo, de deixarmos de abrir a nossa boca e dizer que a graça do Senhor nos alcançou, com qualquer tipo de intimidação, para eles isso é destruição, para eles estão cumprindo com o papel deles. Esses eram os adversários dos filipenses nessa época. Mas ele diz aqui também no mesmo versículo: mas para vocês é motivo de salvação, e isso é da parte de Deus. Ou seja, a graça que alcançou o seu Francisco, foi Dilson, foi Eduardo, foi Rosimar, cada um tem que estar.
não vem de nós. A graça vem de Deus. Isso vem da parte de Deus. Ele está deixando bem claro. Tal qual aconteceu com os filipenses, aconteceu com cada um de nós. Vem da parte de Deus. E ele diz: pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer, mas uma vez a graça atuando. Não somente crer, porém, em Cristo, mas também sofrer por Cristo. Então, quando a gente vê essa palavra, não somente esse versículo, não somente crer, mas sofrer por Cristo, por que crer em Cristo, você chegar aqui e professar a sua fé e seguir o evangelho dele, às vezes do seu próprio jeito, em algumas situações, eu não acho tão difícil, porque a gente costuma dizer muito lá em casa: crente dentro da igreja todo mundo é, aqui todo mundo pode ser um personagem, mas o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, aquele que professa a fé, ele vai dando os frutos no trânsito, no trabalho, na escola. Cansamos de falar isso aqui várias vezes. Então, quando ele diz aqui que não apenas crer, mas também sofrer com ele, nós professamos a nossa fé perante os homens, declaramos que Jesus Cristo é o Salvador e o nosso Senhor, e nós também sofremos com ele. Quando a gente vê essa palavra sofrer, a gente acha que é se martirizar, se ajoelhar no milho, ficar se chicoteando. Não é nada disso, irmãos. Infelizmente, nos dias de hoje, esse sofrimento está muito implícito e explícito. Existem alguns lugares onde o Evangelho ele não é bem aceito. Nós conhecemos alguns países onde o Evangelho ele não é bem aceito. Às vezes, no seu trabalho, no seu ambiente, na sua vizinhança, também não vai ser bem aceito. Irmãos, é só você abrir a boca e falar que você reconhece Jesus Cristo como Salvador, você vai ver o tom é o levante do inimigo sobre a sua vida. Às vezes não é literalmente, a gente está vendo aqui, eu achei que vai vir já com um chifrinho, com um rabinho com ponta de seta, com um tridente vermelho soltando fogo pela boca. Irmãos, isso é só um desenho. Sinto informar. Muitas das vezes nós sofremos só por falar que amamos a Cristo. Se a gente está você quer ver uma coisa que pode acontecer, que acontece várias vezes, talvez já aconteceu com algum de vocês, fala no seu trabalho que você é evangélico. Às vezes você não precisa falar só com tudo que já diz. Como levante que vai ter contra a sua vida? Tivemos aqui já algumas histórias de pessoas que estavam na fila para promoção, do trabalho, alguma coisa, que a pessoa foi boicotada única e exclusivamente por professar o Evangelho. Em detrimento, outros ficam quietos, porque não vou ficar quieto, porque se eu falar que eu sou, não vou ser promovido. Essa é a motivação. Infelizmente, isso tem acontecido. Então, irmãos, a gente quando fala de sofrer com Cristo, não é só nas grandes coisas, é nas pequenas coisas. No trânsito, na casa, na escola, na faculdade, mercado, enfim. Então a palavra diz que nós tivemos o privilégio de crer em Cristo, ou seja, a graça nos alcançou, mas também com isso veio o sofrimento. A gente costuma dizer que é um combo, né? Não tem como ter um sem ter o outro. Tem os dois juntos. Não importa. O importante é naquele grande dia, quando ele abriu o livro e fala assim: ó, seu nome está escrito aqui, ó. Pode pegar essa fila aí, pega o elevador, fala com o assessorista que você vai acordar de cima. É verdade, pastor. Quando os mundo tem se preocupado em agradar a Deus, esquecendo de agradar a Cristo. Infelizmente. O versículo 30 diz assim: já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem quem me enfrentam. Ou seja, é possível que os filipenses estivessem passando pela mesma coisa que Paulo passou quando foi levar o Evangelho lá. Foi perseguido, né? Muitos que ali estavam lá, os seus contemporâneos ali, não gostavam do Evangelho. Nós já temos a nossa religião, já temos a religião romana, já temos os nossos deuses gregos aqui na cidade. Vem você apresentar o Evangelho? Não, isso aqui pra gente não é aceito, não.
Então, ele está dizendo aqui que não importa, já que eles estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora houve quem eles enfrentam. Ou seja, os filipenses estavam passando nesse momento por tudo aquilo que Paulo passou. Estavam vendo o que é sofrer pelo Evangelho. Paulo sofreu, foi preso, foi açoitado, chicoteado, tem tudo que tem água no final, o pobre do Paulo passou. Mas para quê? Para que o Evangelho fosse levado a aquelas pessoas. E aqui ele nos deixa alguns ensinamentos. Primeiro de todos, fala lá no final do 27, fala no 27, que não importa nada disso que passou, nada disso que aconteceu. Estejamos nós igreja, aplicação para nós, unidos contra os adversários. O adversário nosso vai ser o diabinho, o chifrinho, a bico com ponta de seta, também. Mas vai ser, hoje em dia nas nossas igrejas, temos dois adversários que têm entrado na igreja. Eu costumo dizer aqui que o que derruba uma igreja é o falso ensino. Se nós formos perseguidos, talvez elas diminuam um pouco mais, as pessoas vão deixar de vir para a igreja. Enfim, cada um responde por si, não posso falar com todos. Mas o que derruba uma igreja é o falso ensino. Infelizmente hoje, de uma forma geral, nós não estamos livres disso, por isso temos que continuar vigilantes. Existem dois termos que eu vou falar para os irmãos, se puderem, os irmãos se estudem, leiam acerca deles. Chama-se teologia do liberalismo e teologia do relativismo. Vou tentar dar uma simplificada aqui. A do relativismo é o achismo. A pessoa lê um versículo aqui, mas eu acho que isso é assim. Não, eu acho que isso é assado. Não, você não tem que achar nada, você tem que ler a Bíblia e aplicar para a sua vida. O liberalismo é o nada a ver. São correntes filosóficas que estão entrando dentro das igrejas e, infelizmente, estão pegando textos e, quando confronta aquela pessoa, ela acha: não, isso não tem nada a ver, não. Isso é para aquela época. Aquele povo daquela época que andava assim, isso não é para a gente, não. Mais uma vez, os adversários dos filipenses eram conhecidos. Eram os povos, o próprio povo lá, pessoas que tinham suas religiões pré-determinadas, eram aquelas pessoas que tinham as raízes judaizantes, estavam entrando dentro da igreja, e hoje, o nosso grande inimigo hoje da igreja contemporânea são esses dois que eu vejo: relativismo e liberalismo. Temos que ter muito cuidado com o que a gente ouve e com o que a gente aceita. Irmão, se não tiver na palavra, se a palavra não diz, muito cuidado. Cuidado com nada a ver. Isso não tem nada a ver, não é bem assim. Vamos ter muito cuidado com esse tipo de leitura. Paulo também aqui exorta os filipenses a ter coragem. No versículo 28 ele diz assim: sem de forma alguma deixar de se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Ou seja, temos coragem. Coragem para aqueles que se opõem contra o Evangelho. Não importa quem, o verdadeiro Evangelho, como eu falei aqui, já existem pessoas que professam outra religião que nós já conhecemos, elas já são avessas a nós ver. Não tem problema. O grande problema são pessoas que estão nas igrejas hoje e relativizando o que a palavra de Deus diz. Pai, meu irmão, tem pessoas que estão pegando versículos da Bíblia aqui, distorcendo, ou existem Bíblias que já estão sendo impressas alguns versículos que vão ao encontro do desejo daquelas pessoas, coisas que a Bíblia condena. Infelizmente hoje existem impressões de Bíblias que já tem aqueles versículos, aquelas passagens e se tira aquilo. Ou seja, está sendo aceito muita coisa. A secularização do mundo está entrando nas igrejas hoje de uma forma muito grande. Se não nos mantermos vigilantes, o liberalismo e o relativismo vai entrar em nossas igrejas. E é isso que destrói uma igreja. Não é a perseguição, não é partido
partido A, não é partido B, não é um político que vai entrar aqui falando que tem que fazer ou deixar de fazer. Historicamente, a igreja sempre cresceu na época de perseguição. Hoje, única e exclusivamente, o que destrói uma igreja é o ensino falso, que faz a igreja achar. Amém? Número 3, ele fala aqui, né? E a graça de crer e a graça de sofrer por Cristo. Mais uma vez, basta você professar a sua fé em Cristo Jesus. Basta você falar que você reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador. Você vai ser perseguido, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. A gente conversa muito falando sobre intercessão, porque intercessão, muitas pessoas, não quero fazer parte da intercessão não, porque você tem que orar muito, você tem que se colocar na brecha, ficar no lugar do outro, você vai ser o escudo do outro. Irmãos, desculpe o que eu vou falar. Quando você professa a sua fé em Cristo Jesus, você já vai ser mirado pelo inimigo. Então, já que é para você lutar, luta com as armas corretas. Se blinde da forma correta. Não adianta você chegar aqui, eu sou crente. Alguém falou isso aqui essa semana. Infelizmente hoje, tem muitas pessoas que brincam de ser evangélicos. Tem muitas pessoas que brincam de ser crente. Só que o inimigo das nossas vidas, ele não brinca, ele não tem folga, ele não tira férias. Então, permaneçamos vigilantes. Amém? Amém. Vamos defender o Evangelho com coragem, com a arma correta. Irmãos, a palavra é a arma correta. Vamos defender o Evangelho com a palavra. Vamos confrontar, meus irmãos, os nossos adversários. E eu comprei aqui somente 2 que eu vejo que têm entrado nas igrejas de uma forma ímpar. E a gente está negligenciado. Não podemos fazer isso, irmãos. Muito cuidado. Não é querer ser religioso. A gente, quando combate o liberalismo e o relativismo, muitos falam assim, você está sendo religioso, você está sendo religiosa. Não, não é isso. Vamos combater o relativismo e o liberalismo. Cuidado com nada a ver, cuidado com o que eu acho. Você não tem que achar nada, tem que procurar nada, procura na Bíblia. Se vai tiver escrito, é o que está falando. Não sei, vamos procurar na Bíblia. Eu acho, eu penso. Você não está aqui para pensar nada, você está aqui para servir ao Deus vivo. Amém? Nada a ver. Tem nada a ver. Não, isso aí é para aquela época, não é para os nossos dias, não. Os adversários dos filipenses nessa época, os nossos adversários, têm que ser combatidos da mesma forma, com a palavra. Nós só podemos ir para o combate com a palavra, com o conhecimento da palavra. Para finalizar, não podemos nos deixar ser intimidados. Não podemos deixar sermos intimidados. Vamos defender a nossa fé, o Evangelho que nós professamos, a nossa conduta, porque nós não estamos aqui, por mais que eu queira agradar o homem, eu não vou fazê-lo. Estou aqui para agradar o nome do Senhor Jesus, porque eu quero que naquele dia, ao invés de ouvir a parte de mim, porque eu não te conheço, eu quero escutar assim, você tem parte comigo, pode entrar. Amém? Como eu falei aqui, uma palavra curta, uma leitura bem singela, mas que a aplicação para as nossas vidas seja essa. Mantermos unidos, igreja unida não tem como dividir. Vigilantes contra os adversários, implícitos ou não. Muito cuidado com o que nós ouvimos. Muito cuidado com o ponto aí que os adversários hoje da igreja eles são muito grandes. Muitos estão preocupados com o partido que vai ganhar, com quem vai ganhar, o que vai fazer, o que vai deixar de fazer. Quem defende Cristo é Cristo. A igreja dele não precisa de eu pegar uma arma, um taco de beisebol e lá defender ele, não, porque ele já faz isso. Tem que defender a minha fé. A fé que eu professo. Historicamente, meus irmãos, a igreja perseguida cresce. Agora, o
O falso ensino derruba a igreja. Divide e fecha a igreja. Infelizmente, nós temos visto que acontecer. Permaneçamos vigilantes. Com coragem. Coragem de enfrentar o inimigo, mas a palavra. Por isso é dada a importância da leitura da palavra. Medite de dia e de noite. Pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Mas para isso tem que estar municiado. Amém? Amém. Gostaria de agradecer pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, pela oportunidade que foi dada, e que o nome do Senhor seja louvado e agradecido neste lugar. Amém?